amigos do canal, vejam essa história, bem-vindos a mais um vídeo, agradecendo desde já a todos aqueles que estão se inscrevendo, estão curtindo nossos vídeos, estão compartilhando, e hoje nós vamos tratar dos primeiros momentos do Brasil após a chegada dos portugueses, o início da presença portuguesa no território brasileiro, mas antes temos que falar um pouquinho também sobre os tipos de colonização que foram utilizadas na América pelos diversos povos europeus que para cá vieram. Nós temos dois tipos de colônias, as chamadas colônias de exploração e as colônias de povoamento. Essas em bem menor número. Colônias de exploração, o nome já diz, eram colônias destinadas a se retirar, a se explorar o material que a natureza oferecia ou que fosse plantado por aqui. Os espanhóis tiveram mais sorte que os portugueses, que encontraram logo de princípio minas fabulosas de ouro e prata na região do México, na região da Cordilheira dos Andes. Então retiravam o minério de ouro principalmente, explorava esse minério, que é a única forma, inclusive, de se fazer a utilização daquilo que a natureza já oferece. A palavra exploração lá tem uma conotação meio negativa, mas aqui se trata unicamente da atividade econômica de se retirar da natureza aquilo que a natureza oferece, explora-se os recursos minerais. As colônias de povoamento, por sua vez, foram diferentes. Colônias de povoamento, somente algumas criadas pelos ingleses, parte das famosas 13 colônias, que vão dar origem aos Estados Unidos atuais, em 1776, com a independência americana. Parte dessas colônias, chamadas colônias do norte, eram colônias destinadas à habitação de colonos ingleses que vinham para cá e não tinham mais o objetivo de regressar para a metrópole, ao contrário daqueles que vinham para as colônias ditas de exploração. Vinham com a ideia de se fazer a América, era a expressão que se usava na época. Fazer a América era vir, enriquecer e voltar para a metrópole, o que nem sempre acabava funcionando. Muitos acabaram ficando por aqui porque não tinham como mais voltar e ficaram pelo Brasil e, no caso, algumas colônias espanholas mesmo. Então, como dito, os espanhóis tiveram mais sorte que os portugueses. Os portugueses, ao chegarem aqui, não encontraram ouro de imediato. A Carta de Pero Vaz de Caminha deixa bem claro qual era a grande ambição portuguesa, era encontrar ouro aqui. De que maneira? Ele cita o fato de que alguns indígenas foram levados à caravela, a nau Capitânia de Cabral, e como não havia comunicação entre eles, ninguém entendia a língua que o outro falava, Caminha diz que os índios viram Cabral, estava todo adornado, todo arrumado, com um medalhão de ouro ao pescoço, um colar enorme, e os índios apontavam para o colar Cabral e apontavam para a terra, como querendo dizer que se encontrava ouro na terra. E o Caminha continua dizendo, pelo menos era isso que desejávamos que fosse. Deixa claro ali qual era o desejo deles, que houvesse ouro na terra. Com esse objetivo, Portugal enviou as chamadas expedições exploradoras, com o objetivo de descobrir se tinha cá alguma coisa que valesse a pena. E essas expedições exploradoras não encontraram ouro, não encontraram nada assim que desse riqueza imediata a Portugal. Mas em uma delas, os chamados acidentes geográficos foram todos, ou praticamente boa parte deles, descobertos, foram batizados, como era costume na época, colocava-se o nome do santo, da comemoração religiosa que era festejada no dia que fosse descoberto aquele acidente geográfico. Rio São Francisco, no dia 4 de outubro, Angra dos Reis, que vai dar origem à cidade atual, que foi descoberto no dia 6 de janeiro, dia de Reis, Cabo de São Tomé, Cabo de Santo Agostinho, e assim sucessivamente. E na outra expedição exploradora veio o cartógrafo italiano Américo Vespucci, que fez o primeiro mapa do litoral brasileiro, e ele que vai ser o responsável por virar o nome do novo continente. Passou a se chamar América em homenagem a ele. Que para nós não foi muito merecido não, mas vamos deixar essas fofocas históricas de lado. O fato é que a única riqueza aqui encontrada era a madeira de pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido em Portugal. Engana-se quem pensa que o pau-brasil existia só aqui. Muito pelo contrário, o pau-brasil já era utilizado na Europa, já era utilizado pelos portugueses, inclusive, em algumas ilhas do Atlântico, haviam essa mesma madeira, que eles retiravam a tinta vermelha.
era extremamente valiosa na época. E era chamado porque é tronco, a madeira, cor de brasa. Então, foi chamado de pau-brasil. E como havia uma quantidade fabulosa de árvores de pau-brasil no território, que foi chamado inicialmente de Ilha de Veracruz, mais adiante terra de Santa Cruz, começou-se a se falar que era a terra dos Brasis e finalmente acabou virando o Brasil. E quem queria se aproveitar disso também, que falamos anteriormente, quando falamos lá das navegações tardias? Os franceses. A França havia se atrasado para o processo de navegações. E Francisco I, o rei da França, começou a enviar corsários ao litoral brasileiro com o objetivo de roubar o pau-brasil, que pertencia a quem? A Portugal. Pelas leis da época, pelo costume da época, o país que encontrasse um novo território se tornava sua metrópole. Então, o que existia aqui, legalmente falando, para o período, pertencia a Portugal. Portugal reclama com Francisco I da França a respeito disso. Foi daí a célebre frase de Francisco I, que desconhecia a cláusula do Testamento de Adão que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis, ou seja, o Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, que ele não aceitava. Por isso, Portugal resolve enviar para o litoral brasileiro as famosas expedições guarda-costas, a fim de combater o tráfico de pau-brasil feito pelos franceses, que não funcionou muito bem. Vieram 2 vezes, mas o tamanho do litoral brasileiro é tal que passou a existir quase que um jogo de gato e rato entre os corsários franceses e as expedições guarda-costas. Quando a expedição estava do norte, os franceses iam para o sul e vice-versa. Então, aquilo não funcionou. Até que Portugal chega à conclusão que era necessário dar início ao processo efetivo de colonização, de povoamento da nova terra. Outra palavra também, vista em sentido negativo, colonização. O que é colonizar? É dar início à exploração efetiva do território e o seu povoamento, apenas isso. Já era uma colônia, que havia sido tomada como propriedade, como posse de Portugal. Antes disso, porém, havia sido feita uma experiência com o chamado, que nós chamamos depois, vamos ver mais adiante, as capitanias hereditárias. Além da formação das capitanias hereditárias, o atual arquipélago de Fernando de Noronha foi entregue à exploração de um particular chamado exatamente Fernão de Noronha. E se comprometeu por vários contratos com o governo português a explorar, a enviar parte do que ele produzisse ali. Mas em 1530, finalmente, Portugal, resolvendo dar início à colonização efetiva do Brasil, também pelo fato de que o seu comércio com as Índias está começando a fracassar, envia-se para cá a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que tinha tríplice função. Uma expedição exploradora, continuar explorando o litoral em busca de riquezas, também como expedição guarda-costas, tentando combater os franceses, e uma nova missão, que era dar início à colonização do território. E isso é marcado pela fundação, em 1532, da Vila de São Vicente, situada com isso a primeira vila a ser criada no país. É a mais antiga do Brasil, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. E ali mesmo, Martim Afonso de Souza dá início à plantação de cana-de-açúcar, suplantando aquela exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi um ciclo predatório, ou seja, retirava-se o que a natureza já fornecia e não se tinha, obviamente, na época, a consciência ecológica que nós temos hoje. Então não adianta ficarmos aí nos lamentando, os portugueses levaram o pau-brasil, acabou-se, o pau-brasil é raro. O que nós temos que fazer hoje é tentar preservar o que está aí ainda. E não ficar se lamentando que ele foi cortado na época, porque ninguém se pensava ainda em consciência ecológica. Se bem que mais adiante vai haver uma lei no governo de Portugal que vai limitar a exploração de madeiras nobres no país. Passa a ser apenas competência do governo de Portugal. Daí vem a expressão madeira de lei. Aquelas madeiras que são mais caras, jacarandá e coisas do tipo. Que ninguém podia se ao bel prazer, explorar nas florestas brasileiras. Mas a expedição tal de Martim Afonso de Souza dá início ao processo de colonização, de povoamento do território brasileiro,
Veio para cá em 1530, chega em 1531 e em 1532 é criada a Vila de São Vicente. Ainda não foi suficiente, porque Portugal não tinha recursos para prosseguir com esse processo de colonização. Por isso, tempo depois, é criado o sistema de capitanias hereditárias que iremos falar num próximo vídeo. Então, se vocês gostaram dessa explicação breve, sucinta, desses primeiros anos do Brasil, e faltou falar ainda dos contatos entre portugueses e indígenas, que foi de uma certa forma assim amistoso, porque aquela velha história que nós escutamos, portugueses traziam quinquilharias para os indígenas, que por sua vez cortavam a história de pau-brasil, as árvores de pau-brasil empilhavam nas chamadas feitorias no litoral, uma espécie de armazém, onde ficam ali as histórias de pau-brasil, espera que uma embarcação portuguesa viesse e levasse para Portugal. O primeiro armazém criado, a primeira feitoria criada foi de Cabo Frio, da origem da cidade do mesmo nome. Então foram relações relativamente amistosas, até que os índios começaram a achar que aquelas quinquilharias já não faziam mais sentido para eles. Mas isso já é uma outra história que vamos contar também um pouco mais para frente, dessas relações agora futuras entre portugueses e indígenas do Brasil. Então, gostaram? Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar e até o próximo vídeo.